Deus tem feito na minha vida. Eu estive aqui algumas semanas atrás e eu contei um resumo, falei que eu voltaria. A Ana Lídia, ela é minha amiga de muitos anos, ela disse assim: Sandra, não vai semana que vem não? Espera as minhas férias em julho. Eu falei: tá bom. E hoje, chegou o dia, eu não pude vir na festa, então estou aqui hoje para contar. Eu trouxe escrito, irmãos, porque eu esqueço algumas coisas. Tudo começou no ano de 2023, com muitas dores nas costelas, crises constantes de asma e pneumonias recorrentes. Foram muitas idas e vindas à emergência, com dores nas costelas e falta de ar. Os raios-x davam sempre negativos para fraturas. E eu tive nesse ano umas 3 ou 4 vezes pneumonia. Por volta do mês de outubro, fui diagnosticada com costochondrite, uma inflamação nas costelas. Tomei 3 injeções de betametasona 30, corticoide fortíssimo, que segundo os médicos do Hospital Pedro Ernesto, eu só podia tomar uma por mês. Eu tomei uma a cada 2 semanas, mas fizeram respirar um alívio até novembro. Quando eu tive nova crise de asma, fui medicada na clínica da família com prednisona 40, outro corticoide por 5 dias. Na segunda-feira eu iniciei o corticoide e na sexta eu continuava com falta de ar. Fui à UPA, o médico só perguntou o que eu tinha, não me examinou nem pediu nenhum exame. Passou antibióticos por 5 dias. Domingo à tarde eu senti uma dor forte e aguda no centro do peito. Aguardei meia hora e pedi meu marido para me levar na UPA. Ao chegar lá, por causa do histórico de doenças e a idade, a médica sugeriu protocolo de infarto e perguntou se eu tive algum sangramento. Eu disse que não. Então mandou tomar os beta-bloqueadores. Ao retornar, ela estava muito nervosa. Perguntou de novo se eu tive algum sangramento. Eu disse que não. Ela disse que ia me internar. Eu perguntei se eu estava infartando. Ela disse que não. Que minhas plaquetas estavam muito baixas, 30.000. E era necessário internar se tivesse abaixo de 50.000. Eu levei um susto, porque as plaquetas, no mínimo, precisam ficar em 150.000. Estava também com pneumonia e iria tomar antibióticos injetáveis. Se no decorrer da semana eu tivesse algum sangramento, deveria informar a médica. Na quinta-feira comecei a sentir fortes dores na coluna torácica e lombar. Não conseguia levantar. Sentei e fiquei debruçada por cima da mesa de refeição. Tomei uma injeção de anti-inflamatório fortíssimo. Na sexta, sábado e domingo, outra vez eu precisei tomar a injeção. Tive alta no domingo e saí andando com um pouco de dificuldade. Em casa, comecei a usar a bengala. Só desci na quarta-feira para o aniversário do meu neto. Durante a semana, as dores pioraram. Fiquei sem condição de andar. E na semana seguinte, na terça-feira, eu já fui à clínica de família com cadeira de rodas. O médico pediu tomografias e quando saiu o resultado, deu várias alterações na coluna. Algumas fraturas e uma massa mole no osso, na lombar. Ele disse que era suspeita de câncer e quando aparecia na coluna era secundário. Deveria fazer outros exames para identificar a causa primária. Eu também tinha vários buracos nos meus ossos, das costelas e da lombar. Seguiu-se uma série de exames de sofrimento. A cada um que era feito, aumentavam as dores, até para sair de garra do sofrimento. Parecia que a cada balanço, a coluna desconjuntava de um lado e para o outro. Eu disse para o médico: eu tenho medo de cair e me quebrar toda. Ele disse: você não vai se quebrar. Ele me passou fortes opioides e os efeitos duravam somente 3 meses. Após isso, amenizava muito pouco. Saí muitas vezes na madrugada com meu filho para tomar coquetéis de injeções. O efeito era só 12 horas, apenas para ter um refrigério nos momentos de maior desespero. Foram 8 meses de muito sofrimento. Não conseguia levantar nem sentar sozinha. Não conseguia ir ao banheiro, fazia minhas necessidades em pé, em potes específicos. Meu filho que me ajudava dia e noite. Me dava banho sentado em uma cadeira, um banho por semana. Nos outros dias só fazia higiene básica. Não conseguia deitar nem me mover na cama. Dormia sentada, encostada em travesseiros. Parecia que eu estava encostada em pernas de 3 de madeira. Vivia à base de opioides por causa das dores. Meu filho já não dormia mais. Deixa eu pular aqui que eu repeti, é a mesma coisa. O médico, por ver meu sofrimento, passou morfina
Eu só tomei um comprimido e não fez efeito algum. Ao final de 6 meses, me encaminhou para a clínica de doenças raras, na Policlínica Vitor Carneiro. Logo saiu a consulta. Neste período, antes da internação, irmã Marta teve 2 relações. A primeira, ela chegou na minha casa, na sala. Viu no chão cestos de frutos todos mofados. Ela disse que eram os frutos da obra que eu havia feito para o Senhor e que havia parado. No segundo, o Senhor disse para ela que eu iria passar no estreito com ele. E não era para ela pedir misericórdia, somente dizer: Senhor, dada a tua graça e a gente passa por isso. E assim foi. A irmã Nilza e a Débora, minhas amigas há muitos anos, foram fazer uma visita. A irmã Nilza teve um sonho comigo. Disse que chegava na minha casa e via 2 pessoas no quarto do meu filho deitados na cama e acorrentados, que era eu e meu filho. Então oraram por nós e nos convidaram para o curso de libertação. Eu vim aqui 3 semanas e após isso eu parei devido estar muito cansada, pois eu dava aula de segunda a sexta até as 8 da noite, cuidava da minha mãe e do meu neto. Eu e meu marido havíamos sido ordenados no ano de 2014 a dirigente da oração na casa da minha sogra e do culto de família. E eu era substituta dele. Depois de um tempo eu parei de ir. Esqueci completamente. Eu não fui mais porque eu estava trabalhando. Eu vou falando um ditado aqui. Eu chutei o pau da barraca e abandonei a obra do Senhor. E é por isso que hoje eu estou nessa situação, né, pagando preso, por não fazer a vontade do Senhor. Quando meu cunhado voltou do Maranhão, ele me chamou para conversar e disse que nós havíamos abandonado o trabalho. E se nós não quiséssemos, era só devolver para ele. Eu já não andava mais, somente de cadeira de rodas. E a minha irmã disse que eu andaria outra vez. Eu já não queria muito, me faltava força e fé. Eu não deixei de crer no poder de Deus, mas eu não me achava mais digna devido às minhas falhas diante dele. O Senhor, Ele não nos olha através de nossos erros, mas através do sangue de Jesus. Sua palavra diz no Salmo 107, que se nós nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, Ele socorre e tem misericórdia. Nesse período também, antes de dar início ao tratamento, a minha irmã Silvia e meu cunhado, que é pastor, fizeram uma campanha de oração na minha casa. Foram 3 semanas na minha casa e 4 no monte. Vieram alguns irmãos com eles, inclusive o pastor. E eles sempre perguntavam e me incentivavam a andar. Um dia eu falei para minha irmã: você avisou que eu não posso andar? Eu já estou ficando muito constrangida com isso. Até que no último dia da campanha, ele disse para mim, o pastor: irmã, levanta e anda em nome de Jesus. Alguns dias depois, eu fiquei ouvindo nitidamente a voz do pastor me dizendo: levanta e anda em nome de Jesus. Eu pensei: eu acho que eu vou tentar andar. Cheguei até a ponta da cama, coloquei as mãos e levantei-me sozinha. Nunca mais parei de andar para a honra e glória do nome do Senhor. Eu fiquei sem condições de andar, né? Daquele jeito eu não podia andar, fazer nada. Eu me sentia como o rei da Nabucodonosor, que por não dar glória a Deus foi transformado em um bicho. Um bem tão importante chegou a essa situação. Imagine nós somos nada diante do Senhor. Fui até a clínica de doenças raras, a médica que me atendeu fez o histórico e foi perguntar ao professor, e a suspeita inicial foi de mieloma múltiplo, um câncer raro que não tem cura. Não tem cura para a ciência, mas tem para o Senhor. E ela pediu, aí ela disse que me internaria. Ela pediu vários exames e disse que ia me ligar. 2 semanas depois, eu recebi a ligação para me internar. Fiquei com medo, chorei, mas fui. Fiz mais alguns exames. E o último foi específico para o tipo de câncer, e uma biópsia. E após 2 semanas saiu o resultado. Realmente era um mieloma múltiplo. O médico explicou como seria o tratamento e conseguiu me acalmar. Me deu alta do diagnóstico no final de setembro, uma terça-feira. Eu já saí de lá com crise espalvateada. Mas eu fiquei esperando até sexta, porque eu ia fazer a primeira sessão de quimioterapia. Quando eu cheguei lá, fiz a quimioterapia e fui para o plantão geral. Chegando lá, eu já estava muito mal. E eles disseram que eu ia ficar internado também muito baixo.
andava até agora quase sem sintomas de mieloma. Estava muito mal e condenada. Depois o médico me contou no dia a dia que se eu tivesse alguma piora, não era para eles avaliarem, era para entubar logo. Quando o exame de gasometria chegou, eles começaram a conversar. E meu filho perguntou o que o médico falou quando foi embora. Não era para pensar em se entubar logo. Eu estava acordada, chamaram meu filho para dar autorização e não saiu. Perguntaram se eu queria falar com ele, disse que sim. Fiz gestos com as mãos que significavam: aconteça o que acontecer, nunca desista de Jesus. Aí ele disse: mãe, você não vai morrer, você vai ficar boa, e saiu. Então me sedaram e entubaram. Fiquei entubada por causa da gripe de influenza e a asma evoluiu para a forma grave. Fiquei durante 3 semanas entubada. Dizem que se passar de 2 semanas pode levar a complicações sérias ou até a morte. Os médicos não tinham muita expectativa de melhora. Diziam que eu não piorava, mas também não melhorava. E caso eu sobrevivesse, poderia ter sequelas neurológicas. Toda vez que tentavam tirar a sedação ou a intubação, eu ficava agitada. Tiveram que fazer a traqueostomia e tirar a intubação. Para mim, o pior dia foi quando eu tive que passar 48 horas sem oxigênio. Passei 24 horas, na noite seguinte, eu passei mal, no dia eu tive falta de ar e lutei bastante para completar as 48 horas sem oxigênio, mas graças a Deus eu consegui. Passei mais alguns dias no CTI, tiraram a traqueostomia, voltei a comer, comecei a levantar e dar alguns passos, saí do CTI para a pneumologia. Fiquei mais alguns dias lá e tive alta. Comecei nova medicação para asma. Esse ano eu já tive 3 períodos de muita tosse, catarro e falta de ar. Foram 2 em janeiro, fevereiro e 1 em maio. Fui entubada por causa da influenza que descompensou a asma. Eu acho que eu já falei isso aqui já. Deixa eu pular, irmãos. Terminei os 8 ciclos e agora eu darei daqui. Eu vou fazer os exames para o transplante de medula, de mim para mim mesma. Sigo confiando no Deus que tudo pode, Criador dos céus e da terra. Confie em Deus. Seu exame, confie em Deus. Seu exame pode dar negativo ou alguma coisa mais simples. E se porventura der algum resultado inesperado, Ele tem todo o poder para te curar. Estarei orando por vocês também. O câncer não é uma sentença. A Bíblia diz em Jó 14:5 que os nossos dias estão contados, e diz também em Ezequiel que ele orou e Deus acrescentou mais 15 anos à sua existência. E Deus, Ele também pode fazer isso conosco. É uma doença terrível, destrói nossa vida, nossa estabilidade financeira e emocional. Tive princípio de depressão, pânico, vontade de morrer, além da própria doença e as dores, que eram muito difíceis. 2 vezes falei para o Senhor que ou Ele me curava ou levava. E meu filho disse: mãe, cala a boca, você não sabe o que está falando. Um dia eu cheguei na janela e tive vontade de pular para dar um fim a todo o sofrimento e luta que minha família estava passando. Principalmente meu filho, porque o pai estava na semana toda em Petrópolis e a irmã era casada e tinha um filho para cuidar. Porém, todos os dias, incansavelmente, eles estavam no hospital para orar e cantar para mim, embora eu não pudesse vê-los ou ouvi-los. Foram 3 semanas sem expectativas. E os médicos, quando tiraram antes de tirar a traqueostomia, disseram que eu podia ficar dependente de oxigênio e a minha saturação não passaria de 92. Então eles passaram para mim um remédio que custa hoje R$470, mas não tinha muito dinheiro. Só meu marido estava trabalhando aposentado, fazendo biscate, e eu tinha parado de trabalhar e eu não tinha carteira assinada. E nós tínhamos uma despesa de R$4.000, mas o Senhor, Ele supre todas as coisas, não deixou faltar nada. Então o Senhor também suprirá na vida de cada um dos irmãos, nada faltará. Comecei a usar a medicação e a crise melhorou. Eu estou tendo a apneia do sono, paro de respirar com fumo, a saturação baixa e eu acordo. Meu filho me
o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. E diz mais em Mateus: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar. Deus é poderoso para fazer em sua vida tudo muito mais infinitamente além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder em que nós opera. Todos os nossos montes passarão. Então somente creia, só precisamos ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Marcos 4, 35 a 41 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Peraí, irmãos, que mudou aqui a tela. E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades também chegam para todos, em todas as áreas de nossas vidas: casamento, pais e filhos, emocional, psicológica, espiritual, financeira e saúde. Chegou para mim e minha família. Não havíamos preparado barco. Jesus estava conosco, mas nós estávamos muito distantes dele. O mar se agitou, o vento soprou de um lado para o outro, e a água começou a encher o barco e ele balançava para lá e para cá. O terror tomou conta dos discípulos, assim como também toma de nós. Somos falhos, imperfeitos e queremos fugir. Jesus entende, ele sabe que somos corpos. Assim como ele, que era perfeito, filho de Deus, quando ele ia passar pela cruz, ele disse: Pai, se possível, faça de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós também temos o direito de pedir ao Senhor que nos livre de todo o mal, mas contudo que ele faça como ele quer. A fornalha estava aquecida muito mais, mas eu saí dela sem nenhum cheiro de fumaça. Os discípulos estavam desesperados, olhando de um lado para o outro, jogando água para fora. E Jesus dormia tranquilamente. Os discípulos começaram a gritar: Jesus, Jesus, Jesus! E ele, calmamente, sem entender o que estava acontecendo, perguntou: por que estavam tão aflitos? Os discípulos responderam: vamos morrer, não se importa? E ele responde: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Levantou e repreendeu o vento e o mar. Eles disseram surpresos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, o nome mais poderoso que existe. Ele tem poder para repreender toda a tempestade de sua vida. Então somente creia. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Nós só precisamos crer, nos arrepender das nossas falhas e clamarmos, e o Senhor nos ouvirá. Ele